Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão da drástica piora que haverá na psicosfera antes dos eventos iniciarem. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está às portas. E, como sempre, continuar pedindo para todos vocês que continuem orando. Vamos continuar orando, gente, pela paz no mundo. Vamos orar também pelo finzinho da operação de rescaldo das almas que compõem o grupo de filhos de Tomé. Vamos orar também pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estação da discórdia e por esse motivo ficou nelas uma quantidade de energia deletéria muito grande ainda que precisa ser transmutada, tá? E finalmente, gente, vamos pedir ao nosso amado Cristo, nosso diretor planetário, que intervenha pessoalmente no coração de todos esses seres trevosos que estão por aí, demovendo-os desses sinistros objetivos que eles têm de espalhar o caos, de espalhar o medo, o pânico entre nós encarnados, tá? Pensem que a oração de cada um de nós é extremamente importante para o fortalecimento da egrégora de luz. Nós já temos vários grupos de orações que existem, que são maravilhosos, têm uma missão importantíssima junto ao planeta. Então, quem gostar de orar em grupo, junte-se a esses grupos de oração. Nós temos aí o grupo da Lucila, nós temos o Frei Gilson, enfim, vários grupos maravilhosos de oração, aos quais quem gostar de orar em conjunto, pode orar em conjunto. Quem não puder ou não gostar, pode orar também, fazer a sua oração individual, porque toda a energia que nós emitimos, ela vai se juntar nessa egrégora maravilhosa de energia em torno do planeta. Pois muito bem, gente, quem deu essas informações que eu vou repassar para vocês hoje foi o nosso querido Asclépios. E por favor, não confundam, gente, porque são duas entidades diferentes. Nós temos o Asclépios e temos o Asclepíades, tá? Todas duas entidades maravilhosas, elevadíssimas, que atuam no círculo lá de Nossa Mãezinha Maria Santíssima. E eu vou confessar para vocês que eu, muitas vezes, quando vou receber a mensagem deles, eu me confundo, fico, é Asclépios ou Asclepíades? Aí eles, não, aqui no caso, né? Aqui é o Asclépios que está falando, não confunda, minha filha. Nós somos dois seres diferentes, temos nomes parecidos, mas somos seres distintos, tá? Então, gente, preste atenção que hoje quem está dando essa mensagem para nós é o Asclépios, não é o Asclepíades, tá? E eu, na sessão de psicografia, eu estava pensando, gente, sobre essa questão da transição, dos eventos que estão se aproximando, né? E estava pensativa sobre aquilo, né? Imagino que vocês também devam estar. E ele falou assim, olha, minha filha, nós não sabemos a data exata dos eventos, você sabe disso. Então,
vamos todos trabalhando com calma, tranquilamente, sem parar, até que o momento dos eventos tenha o seu início, tá? Então, gente, vamos levar nossas vidas, tá? Com calma, com tranquilidade, não vamos parar de fazer as coisas, vamos continuar tendo as nossas vidas, só que nós temos que nos focar, nos orientar a orar mais, tá? Isso sim, gente, a oração é algo extremamente requerido nessa fase pela qual nós estamos ingressando, tá? E ele continuou falando, ele disse, olha, o que nós aqui na espiritualidade sabemos é que os eventos estão muito próximos. Eis que a maturação energética do planeta está correndo de forma acelerada, para a grande alegria do Cristo, vejam só, tá? Porque o nosso Cristo, ele não vê a hora de que a gente entre no mundo de regeneração. Olha só que lindo, gente. Tá? Cristo não quer ver a gente sofrendo, Cristo já quer que a gente entre logo no mundo de regeneração. Mas para isso, o planeta tem que atingir uma determinada, digamos assim, maturação energética para que tudo possa ser deflagrado e que tudo corra conforme o planejamento que ele mesmo fez. Agora, vejam só o que ele vai dizer para nós agora, o que o Asclepios nos conta, gente. Falou assim, antes, porém, dos eventos iniciarem, tudo sofrerá uma drástica piora, deixando os corações dos justos muito confrangidos, tá? Então, gente, é aquela história, antes de melhorar, ainda vai piorar mais um pouco, tá? Então, os trevosos, nesse momento, eles vão exultar, eles vão vibrar, porque eles vão acreditar que eles estão sendo os vencedores aí da parada, tá? E aí o que vai acontecer? Os últimos indecisos farão as suas opções. E ele falou assim, nossa, uma questão bem interessante, minha filha, vamos esclarecê-la. E aí começou a falar, disse assim, a nossa amada mãezinha Maria Santíssima, ela se encarnou numa linhagem totalmente humana. É claro que não existe, olha o que ele vai falar agora, gente, não existe no planeta um DNA 100% humano, terráqueo, tá? Porque a nossa raça, ela sofreu uma intervenção alienígena em tempos imemoriais, quando esses seres estavam selecionando os melhores hominídeos para transformá-los em uma raça mais aperfeiçoada, tá? Então, o que ele explicou foi o seguinte, que todos nós carregamos nos nossos DNAs uma genética extraterrestre, tá? Então, gente, todos nós já somos meio híbridozinhos, tá? Essa é a verdade da questão, tá? E aí ele falou assim, mas desconsiderando-se essa questão ancestral, né? O corpo físico de Maria era de origem 100% humana, tá? Então, gente, tem uma linha que acredita que Maria já era um ser híbrido tal, que, enfim, para poder gestar um ser como Cristo, mas isso não foi necessário, tá? Porque a redução feita pelo Cristo amado para poder se encarnar aqui no planeta, ela foi tão perfeita, que bastou apenas um gene Y diferenciado para que o seu corpo carnal
pudesse suportar o elevadíssimo teor energético do seu espírito em ubiquidade. Tá? Isso eu já contei para vocês, que a encarnação do Cristo aqui no nosso planeta, ela se deu por um fenômeno de ubiquidade do Cristo cósmico. Porque o nosso Cristo amado, ele não é só diretor aqui da Terra. Ele é diretor de, pelo menos que se saiba, mais outros 4 planetas além da Terra. E ele não saiu do posto dele, não. Ele veio, encarnou aqui, e o que encarnou, foi ele num processo de ubiquidade, tá? Uma projeção energética dele mesmo, porque a mente dele, gente, a mente dele é um negócio assim que a gente não tem noção de como funciona. A mente do Cristo, isso nossos irmãos estelares já me disseram, ela é mais poderosa do que qualquer computador quântico que um dia nós venhamos a inventar, tá? Então ele dá conta de gerenciar 5 planetas, gente, simultaneamente, tá? Inclusive a gente, que eu acho que de todos eles, acho que a gente é o mais trabalhoso, né? Até por causa dessa fase que a gente está vivendo, né? E, enfim, essa foi a explicação dada pelo Asclépios sobre o corpo físico de Nossa Senhora, né? Dizem que ela era lindíssima. E aí eu recebi mais uma pergunta de outro ouvinte, e que dizia o seguinte, me perguntaram o seguinte: se Jesus e Miguel Arcanjo, se eles seriam espíritos irmãos de evolução, ou se eles seriam assim, tipo contemporâneos, tá? Em termos de antiguidade, né? E o Asclépios respondeu, ele falou assim, olha, Jesus e Miguel, eles se tratam tudo pelo nome, né? Miguel Arcanjo que ele está falando, eles não têm a mesma antiguidade. Jesus é muito mais antigo do que Miguel, que, por sua vez, é um espírito espetacular também, diga-se de passagem, e que muito auxilia o Cristo nessas questões disciplinares. Vocês sabem que ele já cuidou de toda a transição de Capela aqui para o planeta Terra. E agora ele vai cuidar novamente de todo esse processo de transição aqui da Terra para Quiron e outros planetas, né? Mas principalmente a gente sabe que o planeta Quiron vai ser o principal herdeiro dos seres trevosos que sairão aqui da Terra. Assim como nós fomos os herdeiros dos seres trevosos que vieram de Capela. E quem são os indecisos, pessoal? Os indecisos são aqueles espíritos que estão em cima do muro, gente, tá? E o que eles estão fazendo em cima do muro? Eles estão aguardando para ver qual dos lados será vencedor. Para daí, então, como se diz, eles pularem na boa, tá? Porque eles são seres ainda muito egoístas que só conseguem pensar neles próprios e visando eles se saírem bem, eles ignoram a ética, eles não estão nem aí para que lado que ganha, o negócio é eles ficarem numa boa. Eles ficando numa boa, o resto para eles não tem qualquer importância, tá? E Jesus não quer que existam esses indecisos, tá? Por isso as coisas estão dando uma piorada, aonde o mal aparentemente vai parecer que está ganhando, e aí esses indecisos vão fazer as suas opções, tá? E aí a hora que eles descerem do muro, pronto, o processo vai começar, tá? E a entidade continuou, falou assim, aguentem firmes, meus filhos, aguentem firme, não percam a fé,
e orem com fervor, porque logo, logo tudo vai se precipitar e todos os trevosos serão exilados aqui do planeta Terra, rumo a planetas primitivos, deixando todos vocês aqui em paz para poderem continuar as suas jornadas evolutivas. E aí, é claro, né, eu perguntei para o Asclépios se isso também acontecerá aqui no nosso Brasil. E ele respondeu: filha, isso vai acontecer no planeta todo. Ninguém vai escapar, porque afinal de contas, essa é a grande batalha do Armagedon, aonde o mal estertora em suas últimas manifestações. E o resultado, todos já sabem. Que resultado é esse? A luz sempre vence as trevas, gente. Isso aí não tem meu pé me dói, não, gente. É desse jeito. Os trevosos, eles, devido ao grande grau de arrogância que eles têm, eles acham que vão, de alguma forma, conseguir virar esse jogo. Só que isso não há a menor possibilidade que aconteça, porque o nosso diretor planetário, que é Jesus, que é um ser poderosíssimo, ele já decretou que o planeta vai passar de era. Nós vamos sair do estágio de expiação e provas e vamos adentrar um mundo de regeneração, tá? Então, só fica essa confusão aí toda que eles estão causando, porque eles acham que vão conseguir de alguma forma virar o jogo. Só que realmente isso não existe, gente, a menor possibilidade de que isso aconteça. Por isso que o Asclépios nos recomenda, eles dizem: aguentem firme, vamos todos, gente, aguentar firme, vamos manter os nossos valores éticos, vamos nos manter firmes nos nossos valores, vamos nos exercitar no bem. Quem perseverar até o final vai receber grande recompensa espiritual, tá? E falou para ficar tranquilo, falou: gente, essa encarnação é uma encarnação valiosíssima para todos vocês. Quem está encarnado aqui hoje, nesse momento, é porque tem merecimento para estar aqui encarnado, já veio preparado para enfrentar toda essa situação que nós estamos iniciando a atravessar, tá? Então, gente, é isso aí, ó. Vamos para frente, força, vamos orar sem medo, pessoal, sem medo, tá? Lembre-se que o medo, angústia, todos esses sentimentos ruins são alimento para os trevosos, tá? É o que eles querem, porque eles se alimentam desse tipo de energia e eles, de alguma forma, eles não curam, mas eles fortalecem o perispírito deles, tá? E a gente não tem que ficar alimentando o trevoso, não. Por isso que nós não podemos ter medo, tá? Porque Jesus está do nosso lado. Jesus é o nosso diretor planetário e ele vela por todos nós, gente, porque ele tem essa capacidade espiritual de estar conosco. Nós é que infelizmente não o vemos, né? Tanto é que ele vai precisar se adensar novamente para que nós, aqui encarnadinhos, possamos vê-lo materializado. Mas ele vai fazer isso para a gente porque ele é o amor, né? Ele vai fazer. E aí, na sequência, o Asclepíades me deu uma colher de chá, falou assim: e o que você quer saber agora, minha filha? E eu, é claro, né, fiquei toda alegrinha, né? Eu sempre tenho umas perguntinhas assim, já na manga, assim, para soltar, se eles me derem essa oportunidade. Desculpa. E eu, então, perguntei sobre o DNA de Nossa Senhora.
porque eu recebi uma questão muito interessante de um dos ouvintes que me perguntou assim, se o DNA de Nossa Senhora era 100% humano ou se ela já seria um ser híbrido. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, aquele pacotinho youtubístico, gente, clica no sininho, por favor, dê seu like. E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se, gente. Olha, nós estamos quase chegando nos 80 mil. Quase, quase. Se todo mundo que assiste os vídeos se inscrever, a gente vai chegar fácil nos 80 mil, gente. E vai ser absolutamente maravilhoso. Outra pergunta que eu recebi dos ouvintes eu achei muito interessante, que é assim, me perguntaram se depois do apagão nós vamos viver mais. E o Asclepios gostou da pergunta, ele falou, essa pergunta é boa, minha filha, vamos lá. Ele falou assim, a raça humana, quando entrar no mundo de regeneração, ela terá o seu limite de vida encarnada bem ampliado, porque não será mais uma vida tão sofrida e cheia de penas, angústias e doenças que hoje nós temos. Mas esse será um processo gradativo que irá se instalando à medida em que a gente for evoluindo. Tá? Então, gente, não é passe de mágica, não é que passou o apagão, passou a transição, a operação de despertamento físico, pronto, todo mundo vai viver 300 anos. Não vai ser assim, eu sempre falo isso para vocês. O processo de evolução, ele é gradativo. O mundo de regeneração, gente, ele também vai evoluindo. Lembre-se aquela figura que a própria espiritualidade apresentou de um prédio com vários andares, gente. Então, nós estamos saindo do andar de expiações e provas, estamos entrando num novo andar, que é o andar de regeneração. E existe nesse andar uma escada que vai nos levar até mundo feliz. Mas essa escada a gente vai ter que subir degrau por degrau, tá? Então nós vamos começar no primeirinho degrau ali do estágio de regeneração e devagarinho a gente vai subindo e vamos obtendo todas as benesses de sermos espíritos mais elevados. Eu sempre gosto de usar essa metáfora do edifício e dos andares, que eu acho que ela propicia um entendimento mais claro sobre essa questão da gradação na evolução, tá? Então, ele falou assim, quando vocês chegarem lá no término da era de regeneração, estiver lá no topo da escada, vocês vão viver por séculos, sem qualquer perda ou dano, envelhecimento aos vossos corpos físicos, que também já serão muito menos densos do que hoje em dia, tá? E o tempo, ele falou assim que o tempo ele vai correr diferente também para a gente, tá? Diz que o tempo vai passar cada vez mais rápido para nós, só que sem a angústia que hoje nós sentimos, tá? Veja só que coisa interessante, que hoje nós temos essa sensação que o tempo como se escorresse pelas nossas mãos. A gente corre, faz um monte de coisa e parece que não dá tempo, não tem tempo suficiente. Então ele falou que esse tipo de sentimento que nós temos em relação ao tempo, diz que ele vai desaparecer, porque ao mesmo tempo em que o tempo correrá mais rápido, nós teremos mais
calma para fazer as coisas, sem tanto estresse e sem correria. E por que isso? Porque nós não vamos mais ter os trevosos para nos atormentar, gente, tá? Insuflando na nossa cabeça ansiedade, sentimentos de medo, de incompletude, tá? Como eles vão estar exilados, nós vamos começar a ter calma para fazer as coisas, vamos começar a não ter mais tanto sentimento de medo, de ansiedade, aquele medo de errar, isso tudo, gente, vai desaparecendo, a gente vai entrando num outro patamar vibratório. E ele falou assim, a gente sabe que hoje é muito difícil para vocês imaginarem como é que isso vai acontecer, mas vai ser dessa forma, conforme eu expliquei, tá? E aí o Asclépios foi se despedindo, né? São seres, gente, que trazem uma energia maravilhosa, uma energia boa, de amor, de carinho, assim, sabe? É muito gostoso a energia deles, muito boa. E ele foi, então, se despedindo, né? E foi embora. E aí, na sequência, quem veio? O nosso querido capitão, né? O meu mentor aí do Segundo Império, que me ajuda, que tá sempre ali comigo, né? Me explicando as coisas que não entendo direito, né? E aí ele veio e eu perguntei de novo para ele, perguntei sobre a situação no Brasil, se essa situação vai apertar, porque eu estava me sentindo muito angustiada com tudo que está acontecendo no nosso país. E ele falou assim, minha filha, vai apertar sim, mas será por pouco tempo, você vai ver. Aguentem firmes e continuem orando com fé, porque logo tudo se resolverá. E vai se resolver da melhor maneira possível. Ele falou assim, e olha que ele contou, ele falou assim, o astral está muito, muito tumultuado. E os seres que estão chegando das locas desmoronadas, que eu já contei para vocês, diz que eles são muito feios e muito distorcidos. E ele falou assim, nós da espiritualidade temos que ter um preparo para vê-los. Imagina, gente, nossos missionários de luz, gente, olha, não está sendo fácil para nós e não deve estar sendo nada fácil para eles também ter que se defrontar com esses seres tão feios e tão distorcidos. E ele falou assim, olha só o que ele contou, ele falou assim, além de todo esse problema da distorção, eles todos têm um odor nauseabundo e tem que se ter muita coragem e preparo para lidar com isso. Diz que o cheiro deles assim é um negócio assim horroroso, horroroso. Então, por isso, eles pedem muito que a gente ore para que nós tenhamos proteção desses seres tão terríveis, tá? Mas a misericórdia divina vai se encarregar deles, tá? Porque esses seres todos vão perder os seus perispíritos, porque eles vão ser exilados. E vocês sabem que eu já contei para vocês que quando a gente é exilado de um planeta para outro, o que vai é a nossa mônada, tá? Nossa mônada que vai. O perispírito, ele fica aqui no planeta, porque ele é feito de semimatéria do planeta onde a gente está estagiando. Então, todos esses seres, eles vão realmente ter os seus perispíritos desmanchados, tá? E o que vai acontecer? Essa semimatéria, ela vai ser submetida a um tratamento magnético, tá? De transformação, de limpeza, digamos assim. E essa energia
péssima, esses odores, todas essas coisas vai ser totalmente transmutada pelo nosso planeta querido, gente, que já foi devidamente preparado pelo Cristo amado. Vocês se lembram quando eu falei que o Cristo estava trabalhando na decodificação dos cristais? Justamente ele recorreu a essas reservas para fortalecer a Mãe Terra com energia muito boa, muito positiva, de forma que o planeta tenha condição de absorver toda essa energia ruim dos perispíritos deles, todos esses miasmas que eles vão deixar na nossa atmosfera. Então isso tudo, gente, vai ser puxado para a Terra, vai ser transmutado pela Mãe Terra e devolvido pelos poros planetários em forma de energia muito positiva. Olha que notícia boa, né? E o capitão comemorou e falou: olha, ainda bem que isso vai acontecer, minha filha, porque é horrível ver esses seres e sentir esse cheiro fétido que todos eles têm, né? E é isso que eu falei, né? Como vocês podem ver, os nossos irmãos de luz, gente, também sofrem nesse contato com esses seres tão pouco elevados. E nem por isso eles deixam de fazer o trabalho deles de auxílio, de ajuda, de proteção a nós encarnados, de encaminhamento a esses seres, aqueles que resolvem se entregar, né? E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma informação bem interessante, que é aqui os centros espíritas, eles funcionarão como embaixadas da luz. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Olá pessoal, então vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita esperança, gente, que tudo vai melhorar em breve. Muito bem, também pedindo a todos vocês que continuem as orações pela paz no mundo, pedindo proteção aos seus lares, seus familiares, seus locais de trabalho. Gente, oração agora é extremamente requerida. Isso é a orientação da espiritualidade, porque o adensamento da psicosfera, ele está realmente se fazendo sentir. Então, gente, é a hora. Vamos apurar mais ainda com as nossas orações, tá? Vamos orar pela suavização na operação de despertamento físico, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas perdidinhas no umbral e pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E principalmente, gente, pedindo a interferência pessoal do nosso Cristo amado junto aos corações desses seres trevosos que estão tentando infundir o caos por toda a sociedade encarnada do planeta. Então, vamos, gente, com muita fé e sem medo, porque quem orar será muito protegido, tá? Pois muito bem. Depois da visita do nobre ser que aqui esteve da esfera crística, de nome Cílios, e que deu
muitas e preciosas informações, tanto é que a mensagem dele foi tão rica de informação que eu precisei dividir essa mensagem em 2 vídeos, o de número 225, 226 anteriores. Então quem está novinho no canal, a gente corre lá assistir, que é muito interessante. Quem veio depois? O nosso queridíssimo capitão, Tenente João. E após os cumprimentos habituais, ele sempre muito querido, muito alegre e muito assim afetuoso, então ele comentou sobre a nobre visita que nós tínhamos acabado de ter dos Cílios, né? E que originou os 2 vídeos que eu acabei de comentar com vocês. E ele então começou a falar, ele disse assim: olha, minha filha, a visita que nós tivemos hoje reflete o grau de cuidado que o nosso Cristo amado está tendo com a nossa humilde jornada, a ponto de enviar um dos seus mais altos emissários da equipe crística. Sinal que nós estamos no caminho certo. Então vamos nos esforçar para continuarmos trabalhando nessa senda. E eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, gente, porque assim, eu não vejo, né, pessoal, eu não tenho mediunidade de visão, eu só psicografo. Então, eu fico feliz porque o capitão me conta as coisas sobre os espíritos que vêm, às vezes ele me dá mais detalhes, porque como eu não vejo, eu só sinto a energia deles, que é uma energia, gente, assim, maravilhosa, estupenda. Deixa a gente com bem-estar, com uma alegria, assim, muito, muito grande. E eu fiquei muito feliz com essa notícia que o capitão deu, né? E aí eu perguntei para ele como é que estava a situação dos trevosos no astral. Se fosse possível ele nos contar, é claro, que nem sempre eles têm permissão, né? E ele falou, sim, nós podemos dar uma posição para você, sim. As legiões trevosas remanescentes, ou seja, as que sobraram, elas apertaram e redobraram a vigilância sobre os seus legionários. Para quê? Para evitar que eles fujam do seu controle e corram a se entregar aos missionários da luz, tá? Porque isso eu já contei para vocês, gente. Ser um ser legionário das trevas não é coisa fácil, não. Não pense que é facinho, não. Porque eles também sofrem pesadíssimos castigos por desobediências insignificantes. Qualquer coisinha errada que eles fazem, eles são submetidos a castigos horrorosos. Então, é uma vida muito, muito dura, gente. Olha, por isso que eu sempre falo, que se os trevosos soubessem como é maravilhoso o contato com os seres da luz, eles iriam deixar de ser trevosos, ó, rapidinho, rapidinho, tá? Porque os seres trevosos, os legionários principalmente, são assim, eles também sofrem demais, demais com abusos de autoridade, violência dos seus superiores, né? Então, vejam só como começou toda esse êxodo dos trevosos. As legiões que sobraram apertaram. Para quê? Para que os legionários que querem se entregar não o consigam. Agora, prestem bem atenção ao que o nosso querido capitão vai nos contar. E ele falou o seguinte, ele disse assim: grande importância terão os centros espíritas, que funcionarão como verdadeiras embaixadas da luz, aonde esses seres poderão se abrigar. Olha que coisa legal. Então, às vezes pode ser que eles não consigam fugir e ir até o local aonde os missionários da luz estão aguardando, mas eles poderão sim
se abrigar nos centros espíritas, pedindo auxílio, tá? Por isso, olha só que interessante, todas essas valorosas instituições estão sendo fortalecidas para que possam receber esses seres, encaminhá-los e também rechaçar qualquer tentativa de ataque das legiões restantes, tá? Ou seja, todos os centros espíritas, eles estão sendo dotados de baterias, de defesas, estão sendo transformados praticamente quase que em fortes, tá? Para justamente poderem, devido a esse adensamento que a psicosfera está recebendo. Então é claro que esses seres trevosos, eles vão querer, eles vão mirar os centros espíritas, os templos, e eu falo aqui dos centros espíritas, mas na verdade todos os templos, eles serão objeto de ataque desses seres trevosos. Então, gente, é preciso que todos nós, seja qual for o templo que a gente esteja frequentando, uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja ortodoxa, um centro espírita, um centro de umbanda, gente, vamos orar pedindo proteção, porque todos esses locais serão fortalecidos espiritualmente falando, para que possam receber esses seres legionários que desejam se entregar à luz. Então, eles não devem ter medo, primeira oportunidade que eles tiverem, passar na frente de um centro espírita, pimba! Chegue lá e se apresente, que vocês serão protegidos e serão encaminhados devidamente a novas leituras áuricas. Vocês vão para o exílio, porque isso é certo, porém, vocês irão numa condição muito mais suave do que iriam se Miguel Arcanjo viesse capturar. Então tá dado o recado, né? Todas as cidades umbralinas, todas, gente, encontram-se em ruínas, tá? Então, essas histórias que estão sendo espalhadas por aí, de que as colônias espirituais estão abandonadas, estão vazias, não são as colônias espirituais. O que está em ruínas, o que está arrasado, são as cidades umbralinas, porque o umbral já começa a desaparecer do planeta. Já as colônias espirituais, não, está bombando, gente, está bombando. Elas foram todinhas aumentadas, foram ampliadas, justamente para poder receber toda essa quantidade de seres que foram resgatados aí do umbral, pessoas boas, mas sem conhecimento, que estavam ali perdidas. Todas estão sendo conduzidas a essas colônias espirituais no planeta todo, gente. Isso é no planeta todo. Não é só aqui no Brasil, não. É no planeta inteiro, tá? Então, o que está arrasado, o que está em ruínas, são as cidades umbralinas, tá? Então, e essa, digamos assim, essa ruína dessas cidades, ela é proposital, porque assim esses seres serão mais facilmente capturados por Miguel Arcanjo e as suas legiões de luz, né? E porque muitas pessoas, elas pensam que é um passe de mágica, que as coisas vão acontecer por um passe de mágica, que Miguel Arcanjo vai chegar lá e plum! Não é assim, gente, não é assim que funciona. Uma transição planetária, ela demanda muito planejamento e muito trabalho para que todas as operações ocorram de forma impecável dentro dos desejos do nosso amado diretor planetário, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Se as trevas elas são organizadas, a luz é muito mais organizada ainda e mais poderosa. Isso tudo o capitão nos contou. E ele falou assim, então é isso, minha filha,
O fato é que nós continuamos a receber muitos trevosos que se entregam e vamos dando-lhes o tratamento justo e compassivo que eles merecem. E a segunda nave cargueira gigante de mônadas vai completando a sua carga. Então, pessoal, para quem é novo no canal, nós recomendamos que vocês assistam a playlist Os Extraterrestres e a Transição Planetária, aonde nós contamos que já temos em órbita diversas naves gigantescas, que são naves cargueiras preparadas para levar os seres trevosos para o exílio, porque aquela opção de exílio via planeta Chupão, por merecimento e misericórdia divinas, ela foi abandonada. Olha que coisa boa. Então, os seres trevosos, eles passaram a merecer, digamos assim, um exílio muito mais suave através dessas gigantescas naves cargueiras e não via planeta Chupão, porque o exílio via planeta Chupão, gente, é terrível porque o planeta, ou enfim, o objeto espacial passa próximo ao planeta, ele tem um magnetismo fortíssimo, ele atrai todas as entidades de um determinado padrão vibratório, só que no que ele atrai, porque ele não fica ali paradinho esperando, ele vem passando na órbita dele. Então ele atrai, e conforme ele atrai, esses seres já vão perdendo os perispíritos, eles têm os perispíritos praticamente arrancados. Então é um processo, gente, doloroso, é um processo difícil, tá? E que pela misericórdia de Deus e pelo nosso merecimento aqui do planeta, isso foi suavizado. Então eles vão embora, mas vão embora através dessas naves gigantescas, e nós sabemos que ao todo elas são 4, e dessas 4, a primeira já completou a sua carga de mais de 1 bilhão de seres trevosos e já partiu o exílio. E agora, gente, a segunda nave já está recebendo mais cargas aí de seres trevosos, já sem perispírito, devidamente encapsulados, todos em sono profundo e reparador, rumo e vão ser futuramente deixados nos seus planetas de destino, para que lá eles se adaptem e possam prosseguir com a sua jornada evolutiva, tá? E a gente indica também, gente, para quem é novo no canal, uma playlist do nosso canal chamada Luiz Responde, que tem lá já muitos vídeos, eles têm um títulozinho com a pergunta, tá? Então você vai olhando ali, vê o que te interessa e vai ouvindo, porque são shorts, são vídeos assim pequenininhos, que tem uma perguntinha, uma resposta, uma perguntinha, uma resposta, tá? E ele é justamente para sanar dúvidas pontuais que vocês tenham, tá? Então quem quiser, tiver interesse, vá lá na playlist, dá uma assistidinha, tá? E isso, gente, é muito interessante, tá? Então, o capitão, ele deu uma notícia muito gostosa, muito boa. Ele falou assim que todo o desempenho do planejamento do nosso Cristo, que vem ocorrendo exatamente da forma como o nosso Cristo deseja. E que ele está muito, muito satisfeito com todo o andamento de tudo, tanto os trabalhos que são feitos pela espiritualidade planetária, como pelo trabalho também maravilhoso executado pelos nossos irmãos estelares elevados, que são também, gente, fantásticos, tá? E sobrou até um elogiozinho para o trabalho da nossa equipe, olha que delícia! Ele falou assim que a nossa mãezinha Maria Santíssima,
que é a nossa madrinha, né, que é a nossa padroeira aqui da equipe do Segundo Império, desse trabalho humilde que a gente faz de disseminação da mensagem da Boa Nova do mundo de regeneração, que ela está feliz conosco. E isso realmente muito nos alegra e nos deixa muito felizes, porque é uma sinalização de que nós estamos aí no caminho correto, né? E então o capitão já estava querendo fazer menção de ir embora, mas eu ainda sapequei mais uma perguntinha nele. E eu falei assim: ai, capitão, o senhor pode me confirmar mais ou menos há quanto tempo que os exilados de Capela chegaram aqui no nosso planeta? E ele falou assim: olha, o pessoal de Capela chegou por aqui em massa há cerca de 7.000 anos. Mas alguns que eram mais trevosos vieram antes, tá? Então, a informação é mais ou menos essa, tá? E aí foi se despedindo, falou: não me segure mais, minha filha, porque a gente tem muito trabalho para fazer. A data dos eventos está se aproximando velozmente e nós ainda temos muita coisa para fazer. A gente deseja deixar a tarefa o mais bem cumprida possível. E aí foi embora e eu também vou aproveitar e me despedir de vocês com muito carinho. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. E olha, gente, não tenham medo, orem com bastante fervor, peçam proteção, gente, mas sem medo, tá bom? Tchau! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre a estrela de Belém, a fuga da Sagrada Família e outras questões muito interessantes. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, aonde eu gosto sempre de cumprimentar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita esperança, pessoal. Vamos firmar ponto aí, vamos continuar orando pela paz no mundo, vamos continuar orando pelo finalzinho da operação de rescaldo, as almas que estão perdidinhas lá no umbral. Vamos orar pela suavização na operação de despertamento físico, porque nós ainda temos tempo para isso tudo. Pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estação da discórdia, para que as energias muito ruins que lá restaram numa quantidade maior possam ser totalmente transmutadas em energias boas. E principalmente, gente, vamos pedir ao Cristo amado que intervenha pessoalmente junto aos corações de todos esses seres trevosos, para que eles não consigam implementar esse plano perverso das trevas de trazer o caos aqui para todos nós que estamos encarnados. Porque, gente, nós estamos já entrando na reta final. Então, podem perceber que todo o ambiente psíquico já está ficando bem tumultuado, mas não é para a gente ter medo, não tenham medo, porque quem orar vai ser muito protegido, tá? Então não é para ter medo, por isso que as entidades estão nos avisando, justamente para que a gente saiba e a gente se refugie na oração, que quem orar vai passar tranquilamente por todo
todos esses problemas aí que estamos vendo. Pois muito bem, esse vídeo ele é a continuação do vídeo anterior, de número 225, com preciosas informações dadas pelos Cílios, um espírito de altíssima evolução que pertence à esfera crística aqui do nosso planeta. E ele, então, no finalzinho, né, do outro vídeo, né, ele falou: olha, a gente sabe que você está com várias dúvidas aí, e nós vamos, então, dar uma colher de chá e vamos satisfazer essas dúvidas. Pode começar a passar as dúvidas. E eu, claro, né, não me fiz de rogada, já comecei a apresentar as dúvidas para ele. E, enfim, a primeira dúvida era sobre a estrela de Belém. Eu perguntei, então, se a estrela de Belém era uma nave. Olha que pergunta boa, né? E ele respondeu. Ele falou assim: sim, era uma nave. E essa nave acompanhou toda a trajetória do nascimento de Jesus, apontando com sua luz o caminho para os pastorzinhos quando do seu nascimento e posteriormente aos reis magos, né? Essa nave acompanhou silenciosamente e ocultamente todo o trajeto da Sagrada Família até o Egito. Que vocês sabem, né? Eles tiveram que fugir por causa do Herodes, né? Então eles fugiram, foram para o Egito, receberam presentes dos reis magos que os auxiliaram a se manterem lá no Egito, em fuga, até que passasse toda aquela confusão que o Herodes havia criado, né? E a próxima pergunta que eu apresentei para esse ser maravilhoso é se era verdade que os leões acompanharam a Jesus, Maria e José durante a sua fuga ao Egito, dando-lhes proteção, porque tem essa história de que eles foram protegidos por felinos até chegarem ao Egito. E olha só que a entidade respondeu. Ela disse assim: a questão dos leões é parcialmente verdadeira, porque na verdade esses felinos primitivos aqui do planeta, eles realmente intentavam atacar o pequeno grupo em seu trajeto até o Egito. Só que eles não conseguiam se aproximar da Sagrada Família devido ao campo energético que a nave infundia ao redor dos sagrados viajantes, tá? Porém, ao mesmo tempo, essas feras que não conseguiam pegar a Sagrada Família, elas conferiam proteção a eles, porque elas não permitiam que nenhum outro animal ou mesmo pessoa se aproximasse delas. E, por consequência, elas acabavam protegendo Jesus, José e Maria. Olha que coisa! Porque, é claro, a nave, eles não queriam ficar aparecendo. Então, uma forma oculta de conseguir conceber essa proteção à Sagrada Família foi essa, através dos felinos. Ou seja, os felinos até queriam realmente atacar Jesus, José e Maria, só que eles não conseguiam porque a nave estava lá com a energia que impedia eles do seu intento. Porém, como eles estavam cercando a Sagrada Família, ninguém também se aproximava deles, nem outros predadores como hienas, enfim, outros animais que tinham naquela região, por causa que os próprios felinos estavam lá, né? Então, de certa forma, sim, eles conferiram proteção à Sagrada Família até que eles chegassem no Egito. E ele comentou, ele falou assim: todos nós da equipe crística assistíamos embevecidos
esses lindos fatos se desenrolando no planeta. E eu fiquei, né, falei, nossa, que legal! E aí ele mesmo falou assim, e vamos à próxima pergunta, minha filha? E aí eu perguntei para ele assim, bom, já que nós estamos falando da Sagrada Família, eu gostaria muito de saber se o Herodes Antipas, se ele havia sido influenciado por Javé para eliminar Jesus dessa encarnação. E olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim, Javé não tinha noção de quem era o espírito que estava encarnado no corpinho do bebê Jesus. Porque os trevosos, eles não sabem dos planos da luz. Olha que interessante. O que aconteceu? Herodes Antipas, pobre criatura exilada, presa ainda à grande materialidade e orgulho, realmente buscou eliminar Jesus, mas ele o fez temendo perder o poder temporal que ele detinha naquela encarnação. Porque as profecias diziam que iria nascer um rei. E o Herodes Antipas, então, que não queria deixar de ser rei, ele resolveu fazer aquela matança toda das crianças, tá? E ele comentou assim, os Cílios, que o Herodes Antipas muitíssimo se arrependeu depois de ter cometido tantos assassinatos de crianças e que até os dias de hoje a consciência dele se debate, tá? Se debate e ele muito ainda terá que trabalhar até que ele possa se livrar desse karma que ele adquiriu nessa encarnação, né? Porque é a lei da responsabilidade, né? Tudo que nós fazemos, nós temos que ressarcir depois, né? E o Herodes, ele realmente nessa existência, ele realmente pisou no tomate mesmo e, enfim, fez várias coisas das quais ele vai ter que trabalhar muito para poder conseguir ressarcir, né? Ao menos que seja em parte, né? E aí ele falou, e a próxima pergunta? E vamos lá. Então eu fiz uma pergunta sobre a Lua, o nosso satélite planetário. Eu perguntei se a Lua ela é utilizada como prisão. E ele respondeu, falou assim, não. O orbe que foi escolhido para sediar a instituição correcional do sistema solar, não é só da Terra não, de todo o sistema solar, é Plutão, que vocês já sabem, realmente, já contei isso para vocês anteriormente, né? Que Plutão, a função dele é a de ser uma instituição correcional que recebe apenados de todo o sistema solar. E eu, inclusive, diz que o nosso líder infeliz alemão da Segunda Guerra Mundial está por lá preso, né? E, enfim, e aí ele continuou, ele falou assim, os espíritos que não são considerados aptos a ficarem em qualquer um dos orbes do sistema solar, são para lá levados para disciplinarem-se e refletirem sobre as barbaridades que eles cometeram. E o Cílios continuou explicando, ele falou assim, olha, vocês já sabem que vai apenas restar o umbral médio, em um trecho não muito grande, que esse pedacinho de umbral médio que vai sobrar será o responsável pelo acolhimento dos encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando. E quando o último deles desencarnar e for exilado, esse pedaço do umbral médio vai desaparecer também por força do Sol. Olha que interessante, gente. E
Então, eu perguntei também, próxima pergunta, sobre os milhares de objetos avistados vindos de Alfa Próxima Centauros, vindo na direção do nosso sistema solar, tá? Essa notícia, gente, ela saiu já faz uns meses já. Acho que faz uns 2, 3 meses atrás que saiu essa notícia. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu então perguntei à sábia entidade se esses tais objetos que foram avistados, se seriam eles os tais invasores que a nossa poderosa frota da Confederação Estelar está aguardando. Se fosse possível, a resposta é claro. E aí, sabe o que ele respondeu? Ele falou, minha filha, é a tal invasão sim. Mas, apesar deles serem muitos, eles não podem fazer frente à poderosa frota da Confederação. Aliás, acreditamos que haverá uma grande reviravolta nessa situação, graças às informações dadas aqui pelos vídeos. Olha que interessante. Gente, eu fiquei assim, muito surpresa. E ele continuou contando, ele falou assim, que esses seres se viram desmascarados nas suas intenções e agora eles estão na dúvida se eles devem ou não prosseguir com esse ataque. Estão eles pensando se esse aviso que foi dado é ou não um blefe da Confederação. Olha só, gente, porque isso eu já sabia, diz que os nossos vídeos eles são assistidos pelos seres trevosos, porque é a única forma, a única maneira que eles conseguem obter alguma informação sobre a movimentação da luz, tá? E é claro que a luz também vai dando as informações que podem ser dadas, né? Porque eles sabem que os trevosos vão assistir os vídeos, né? Então, vamos ver, né? O próprio Sirius falou assim, vamos ver, será que esses seres, eles pagarão para ver se é um blefe ou não da Confederação? Vamos aguardar. De qualquer forma, as civilizações que convocaram essa